Sabe quando... E nós vamos falar um pouquinho mais sobre casamento. Eu falei com vocês, acho que 2 meses atrás, eu creio, um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre casamento. Nós vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Então você pode abrir aí. E eu quero trabalhar algumas ideias com vocês. Quando eu era solteiro, e com todo carinho aos solteiros, graças a Deus já passou. Quando eu era solteiro e alguém vinha aqui na frente falar sobre casamento, eu tinha uns fones de ouvidos virtuais, assim. E na hora que eles falavam que era sobre casamento, eu botava. Eu desplugava dessa história de casamento. Porque assim, não tem nada a ver comigo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é para os solteiros, em nome de Jesus. Tá? Mas, além disso... O Ariel ficou feliz, né? Além disso, eu vejo que os solteiros estão em posição de vantagem sobre esse tema. Porque eles ainda têm uma história para construir. Todos nós casados, nós temos uma história positiva. E todos nós sabemos que casados também temos algumas coisas que não são tão positivas. Vocês solteiros estão em posição de vantagem de construção. Pega o que a gente vai colocar aqui e usa com sabedoria. Eu espero que você consiga mais do que eu ao longo da minha caminhada, que a gente errou muito como casal, apesar de ter tentado acertar e acertado algumas coisas. Eu quero trabalhar de novo um pouquinho Gênesis capítulo 1 e algumas coisas do capítulo 2, porque constroem a estrada que toda a Bíblia vai trabalhar sobre casamento. Antes disso, eu quero só ler o versículo 1 e ver um videozinho com vocês que tem tudo a ver, apesar de talvez no início parecer que não. Versículo 1 de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia e o primeiro versículo escrito da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a parte A, era a terra sem forma e vazia. Vamos ver o videozinho? Eu gosto muito desse conceito e ele é inerente ou pertencente a Gênesis 1:1. Deus não entrega o currículo vitae, o currículo dele na Bíblia, dizendo, eu existo, eu sou manifesto na pessoa do Pai, eu sou manifesto na pessoa do Filho, eu sou manifesto na pessoa do Espírito. Não está escrito. Ele não chega para nós e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu criei a Bíblia, eu vou manifestar ela para você. Se você quer saber mais sobre mim, segue aqui todos os versos que falam sobre isso. Ele não faz isso. Ele nos deu a tarefa de entender isso ao longo do tempo nas Escrituras. A tarefa de entender quem Deus é nossa. Deus não sai do pressuposto que ele tem que provar que ele existe. Versículo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Onde está a explicação sobre quem é Deus? Onde está a explicação sobre toda a magnitude dele? Confesso para vocês que eu já li algumas vezes as Escrituras. E a explicação está lá. E o que tu sabe hoje, Arthur? Que eu tenho que ler muitas outras vezes. Ele é infinito. Ele é infinito. Algumas pessoas acham que vão chegar no céu, e isso é prepotência da gente. Acham que vão chegar no céu, e quando chegar no céu, bum! Entendeu todas as coisas. Mas João fala, 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos demorar a eternidade para conhecer alguém que é eterno e infinito. E nós nunca vamos conhecer, porque nós somos criatura. Criatura não é criador. Ele é infinito. Nós somos limitados. Graças a Deus que eu não tenho que ser infinito. E por mais que a minha alma não tenha término, eu não sou todo-poderoso. E eu não sou infinito. Quando a gente pensa em entender a Deus, nós nunca vamos ter tudo bem claro, um versículo depois do outro. Nunca vai haver um bloco de texto. Eu tenho alguns exemplos fantásticos sobre Jesus, Colossenses capítulo 1. A melhor composição para mim de quem é Jesus. Versículo 13, versículo 12 em diante. Se eu quero entender como ele assumiu a forma humana, Efésios capítulo 2. Se eu quero entender o relacionamento dentro da Trindade, esse termo não existe nas Escrituras. Mas alguém já falou, tente entender a Trindade e você perderá a cabeça, ou você ficará louco. Negue a Trindade e você perderá a cabeça.
Não dá para negar que ao longo do tempo Deus foi dizendo que Espírito é Deus, que Cristo é Deus e que o Pai é Deus. 3 pessoas, um só Deus. Tenta entender isso completamente e você provavelmente vai escrever uma heresia. Nega isso e você negou a quem Deus é. Deus é trino e Ele não está preocupado em que nós entendamos isso de bate-pronto. Vocês lembram das parábolas? Porque Jesus falava com parábolas? Para aqueles que ouvissem, não entendessem. Só que acontecia quando Ele falava por parábolas? Sempre vinham os discípulos bater um papo com Ele. Aqueles que ouviram no grande público, vários largaram, foram embora, não quiseram ouvir o resto da história. Só que Jesus estava lá, parado, esperando quem ia vir bater o papo com Ele. A Bíblia está lá. A gente tem que buscar ela. E quando eu penso em casamento, quando eu penso em quem Deus é, está aqui. Está aqui. Nós precisamos entender. E quando nós pensamos em casamento, eu confesso para vocês que eu creio que o mais importante sobre casamento está em Gênesis 1 e Gênesis 2. O mais importante sobre casamento está na composição do casamento e na ideia que ele cria sobre esse. O texto está ali, Gênesis 1, 26, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler. Então disse Deus, versículo 26 de Gênesis 1, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus fala então, e eu creio que Deus Pai diz isso. A palavra Deus, a maioria das vezes se refere à pessoa do Pai, e ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E aí ele faz uma coisa muito comum, o autor bíblico faz isso muitas vezes. Quando você estiver estudando a Bíblia, procure isso, repetições. Ele dá dicas sobre o que é mais importante no texto. O autor bíblico escreveu para pessoas como nós. Podem ter vivido 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, mas as pessoas são limitadas, sempre foram. E ele pensa assim, o pessoal precisa entender isso. E ele dá dicas, e ele repete, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O autor bíblico, ele expressa essa repetição de Deus, porque ele quer mostrar a importância dessa repetição. Deus disse, vamos criar o homem, vamos criar a mulher, na sequência vai aparecer a imagem de quem nós somos. E ele, desde o início, vai colocando essa ideia. O que vem à mente, o que passa na sua cabeça quando vem, nossa, eu gosto muito da ideia do nó, da corda, é uma corda, faz a ligação, mas acima de tudo, eu gosto de pensar que existiam 3 pessoas, desde o início, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, unidos numa mesma essência, como que por uma corda invisível que eu não posso perceber, mas que nunca desconectou. E para onde eles foram, aonde eles fizeram as coisas que eles fizeram como Deus, eles sempre estiveram conectados, sempre ligados, dividindo uma mesma substância. E aí ele vai criando a família. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ele já falou ali atrás que façamos o homem à nossa imagem, e agora ele vai dizendo, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu gosto de dar uma ampliada, isso é uma coisa bem importante para você e para mim. A gente olha capítulo 1 de Gênesis e a gente tem uma história completa. Dá uma olhadinha se você não sabe bem claro, mas está passando 7 dias... E ele está contando dia após dia o que ele fez sobre a criação. E ele cria o homem no final do capítulo e acabou a história. Pois bem, no capítulo 2, a gente vai dar um zoom nessa história. E ele vai pegar e vai gastar o capítulo 2 falando sobre a criação, especificamente do homem e de como aconteceu. No versículo 27 de Gênesis, parece que é simples. Criou Deus, a palavra no original dá essa ideia. Criou, pum.
Ação simples, facinho. Eu não sei se eu crio uma cadeira assim. Eu sei que tem gente aí que é boa para fazer isso. Não sei se eu crio qualquer coisa disso aqui. Eu não consigo pensar nada que eu sei fazer. Deus fala ali, criou Deus. Só que no capítulo 2 ele fala um pouquinho mais sobre essa história. E no 22 ele fala sobre como foi essa criação. Então, aquilo que no capítulo 1 parece que foi e que foi assim, no capítulo 2 ele conta um pouquinho mais de detalhes. E ele não está contando uma nova história. Ele contou uma história completa no capítulo 1 e agora ele vai para o 2 e, peraí, deixa eu te dar um pouquinho mais de detalhes. E ele conta os detalhes dessa história. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Uma coisa muito interessante sobre esse relacionamento de homem e mulher, que eu acho muito importante, e a gente tem muitas distorções hoje em dia. Primeira coisa é que ele cria a mulher com a costela. E eu não sou fã de tentar decifrar qual é o número da costela, porque tem umas pessoas que querem decifrar o númerozinho e tal. Mas o que eu acho muito interessante é que ele podia ter usado qualquer osso, mas ele escolhe o osso do lado. Ele não escolhe um osso abaixo, ele não escolhe um osso acima, ele não escolhe um osso que não faz sentido nenhum, ele escolhe um osso do lado. E ao longo das escrituras, talvez esse símbolo sozinho não tenha valor, mas em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai vendo isso, do valor da mulher ser igual ao do homem. Da onde ele tira a mulher? Da costela. E aonde que a mulher está? Ao lado. Eu não gosto de algumas culturas onde a mulher tem que andar atrás. E eu não gosto da nossa cultura onde a mulher tem que andar à frente. A mulher foi criada ao lado. O homem não está atrás, o homem não está à frente. Os dois estão ao lado. Casamento bom é casamento que um está do lado do outro. Não é, vem pra cá, mulher. E não, só um pouquinho, mulher, eu tô indo. Lado a lado. Companheiros. Criados lado a lado. Eu creio que esse símbolo não é só um símbolo pela confirmação de 1 Coríntios capítulo 11 e de Timóteo, 1 Timóteo, que trabalha essa ideia também. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Sabe o que eu gosto dessa história? Para mim, aqui nós temos o primeiro casamento. Como começa o nosso casamento? Deus criando, e não está criando junto com Adão, criando e trazendo até ele. E eu não acho que eu estou mistificando o texto de pensar que agora é a entrada da noiva. De pensar que agora Deus trouxe, levou até ele. Ela não estava ao lado dele, ela não surgiu ali, ele levou, ele trouxe até ela. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos. As mulheres que não são casadas, que declaração, hein? No seu casamento, o seu futuro marido olha para você, um olhar assim, introspectivo, cabeça baixa, ele levanta, esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ah, eu tenho certeza. Guris, vou te dar uma dica de Adão. É certo. É certeza. Falou isso, casou. Tá aí Adão. Fala isso e casa. Não tem mistério. Mas sabe o que isso acontece? Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, o pessoal do meu grupo aí que estava aí, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Eles juntam, agora tenho dúvida se é primeiro ou segundo, mas acho que é segundo. E aí eles juntam um grupo de 12 tribos, homens de cada uma das tribos. Eles juntam, Saul é o rei, e eles não, Deus tira Saul, e eles juntam então um de cada tribo para dizer, esse é o nosso rei. Esses caras vêm, um representante de cada tribo, e diz a mesma expressão. Pode estar um pouquinho diferente na tua Bíblia, mas é a mesma expressão no original. E ele fala, você, esses 12 homens, falam para Davi, você, carne da nossa carne. Essa expressão se tornou um símbolo de um pacto para Israel. Essa expressão é quando o homem diz, você, eu quero fazer um pacto com você. Para Israel, para os judeus, quando ouvem esse texto, viram um significado, ou ganham um significado de, é uma aliança que nós temos. E eles rejeitam Saul, porque Saul não foi um bom rei, Deus rejeitou na verdade ele, e agora eles estão fazendo uma aliança com um novo rei. E eles usam a mesma expressão. Essa expressão é símbolo de uma união,
de algo onde as pessoas vão agora andar junto. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. E agora então Adão faz um pacto com a mulher. E ele diz, é com você que eu vou andar. E olha o que é interessante na sequência, versículo 24. Por essa razão. Qual razão? Tanto da criação, ali em cima, lado a lado, quanto na parte de baixo, por causa do pacto. Então, por essa razão, por esse pacto, o homem agora vai deixar pai e mãe. Ele não vai deixar porque sempre foi assim. Adão não tem pai nem mãe. Adão e Eva não têm, não faz sentido esse texto, se você pensasse naquele momento. Mas faz sentido, porque por essa razão não é para eles. É o autor bíblico dizendo e compondo a ideia do casamento. Eu acho fantástico quando as pessoas falam, casamento não está na Bíblia. Eu acho fantástico. Porque não leu, né? Está desde o começo. Por essa razão, quando tem uma dificuldade, eu entendo quando as pessoas falam que não está na Bíblia. A Bíblia não é um livro escrito na mesma língua que a gente lê. Ela tem complexidades. Ela tem uma história de 4.000 anos, pelo menos, de escrita. O problema da Bíblia não é que ela é difícil. O problema é que eu nasci 4.000 anos, 2.000 anos depois que ela foi escrita. Pega uma carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou no Brasil. Pega a carta e vai ler. Eu tentei, tá? Eu não entendi. É um português de 500 anos atrás e que é impossível de nós entendermos na totalidade o que ele está comentando. Imagina nós falarmos de uma outra língua morta, ambas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E agora eu tenho que entender com clareza todas essas coisas. Claro que dá para entender, mas tem que fazer uma viagem no tempo. Tem que ir lá, gastar um tempinho e gastar um tempo. Então quem disse que casamento não está na Bíblia, às vezes é porque não fez a viagem no tempo, mas a viagem no tempo está ali. A cultura judaica, essa é um pacto entre homem e mulher. E por causa desse pacto, o homem então, porque ele está prometendo exclusividade para essa mulher, ele prometeu exclusividade, por essa razão ele deixa pai e mãe. Porque só dá para ter exclusividade com uma pessoa, com uma família. E agora ele deixa aquela família anterior e vai para uma nova família. Porque se ele não tiver exclusividade com a nova família, se ele não tiver só com a nova família, ele não tem exclusividade. Não dá para ter duas famílias iguais, de igual valor. E eu não estou dizendo que quando o homem casa, a mulher casa, morreu os pais. Como o filho pródigo da parábola que pede a herança antes do tempo. Quando ele pede a herança, ele diz, morreu. Tchau, pai. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, para mim ter exclusividade com a minha esposa, eu tenho que deixar pai e mãe. Eles não morreram, mas eles não são mais a minha exclusiva família. Eles são agora uma família que passou. Respeitando, eu tenho que honrar. Deus manda honrar os pais, mas agora o meu movimento de mútua submissão é no casamento. Casamento que anda muito com pai e mãe junto o tempo todo, vai ter problema em ser casamento. A gente tem que deixar. Casamento que toda hora quando acontece um conflito, a gente corre para o pai e para a mãe. Toda hora que tem um problema financeiro, a gente corre para o pai e para a mãe. Toda hora que tem alguma coisa, a gente corre. Isso vai ser um problema. E eu não estou dizendo que não pode. Eu gostaria muito que meu pai, ele, apesar de não ser, eu gostaria muito que meu pai fosse um mentor espiritual. Eu gostaria muito que meu pai fosse um apoio, um suporte. A minha mãe muitas vezes é. Mas a minha mãe tem uma casa e que tem uma cama. E que não me pertence mais. A minha cama é aquela. Quando eu brigar com a Pepita, eu não posso ir. A mãe, ela falou em Florianópolis, minha mãe agora, né? Pô, baita desculpa. Briguei, mãe, tô indo pra aí. Não dá. Não dá. E eu queria que minha mãe falasse, não, filhão, não dá porque tu deixou pai e mãe. Não dá. Resolve tua pendenga aí. Resolve teu conflito. Minha casa agora não é mais tua. A minha casa agora, a tua casa agora é essa casa aqui. Se a gente não deixa pai e mãe, e eu não estou dizendo que eles morreram, se a gente não deixa pai e mãe, nosso casamento não está na completude do que Deus chamou. Então ele se unirá à mulher e eles se tornarão uma só carne. Eu gosto muito disso, jovens e casados, mas especialmente jovens. A gente sabe que tornar-se uma só carne está altamente conectado com o ato sexual e a gente sabe porque Paulo vai descrevendo isso no Novo Testamento. Mas o que eu gosto dessa ordem é que em Gênesis 2 ele estabelece uma ordem. Homem, mulher, pacto, exclusividade, deixa pai e mãe e se une. O sexo divino
é divino porque foi feito para essa ordem, desde o começo. Então, os casados, quando se unem sexualmente, relembram toda aquela união, todo aquele momento que houve lá atrás. Toda a união sexual é o fortalecimento de um pacto realizado entre homem e mulher no dia da sua cerimônia de casamento. A união sexual é o nosso lembrete e que nós devemos cultivar. E por isso, jovens não casados, você tem que esperar ter valor. E aqueles que já são casados, cultivem isso. Porque isso é um lembrete da tua união com essa esposa e da exclusividade que tu tem com essa família. Nós precisamos cultivar isso. Aí nós saímos dessa ideia e nós vamos então agora voltar para alguns aspectos que nós falamos na última vez que eu estive aqui e alguns que nós estamos falando sobre a matemática de Deus. Na matemática de Deus, o homem e a mulher, quando realizam um pacto, depois de realizado o pacto, que prometem exclusividade um ao outro, quando deixam pai e mãe, realizam um ato sexual, se tornam uma só carne. O casamento, então, é a matemática onde 1 mais 1 é igual a 1. E eu tenho explicado isso com bastante frequência, expliquei isso no curso pra gente, que casamento não é simbiose. Não é que duas pessoas deixam de ser pessoas. Elas são duas pessoas. Eu e Pepita, casados, ainda somos Arthur e Pepita. Ela está lá atrás, eu estou aqui na frente. Eu não leio os pensamentos dela, nós não somos uma só pessoa. Mas hoje nós temos uma união espiritual realizada por causa dessa sequência. E nós somos uma só carne. Onde 1 mais 1, então, é uma só carne. E nós temos a Trindade, onde a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito são um só Deus. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. E onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Para que isso? Para refletir, reproduzir e representar quem Deus é. Então Deus não criou o casamento por nada. Ele criou o casamento porque Ele quer refletir quem Ele é, Ele quer reproduzir quem Ele é, e Ele quer representantes dele. E quando o homem sozinho, eu sozinho, tento refletir, representar e reproduzir 3 pessoas, eu sempre vai ser possível para mim porque eu tenho a imago Dei, a imagem de Deus. Mas não vai ser possível na totalidade, como é possível com 2 pessoas. Pê, vem aqui. Não, vem cá. A Pepita odeia essas coisas, mas a gente tem um pacto, então a gente vai fazendo isso. Ela me ama. Ela veio aqui, amigadinho, veio fazer curso com a gente, o Luke tá aí. Ela fica vermelha, mas não tem problema, vem cá comigo. Ai, que linda. Ai, eu amo ela. Então, eu passei lastimáveis 24 anos da minha vida sem a Pepita. Construindo um relacionamento com Deus a partir dos 18 anos, construindo uma caminhada. Ali a imagem de Deus começa a ser restaurada. Quando a gente se converte, Deus começa a restaurar as coisas dentro da gente. E eu vou tendo uma caminhada. Pessoa de Deus, 1 mais 1 mais 1, 3 pessoas, um só Deus. Eu reflito Deus? Sim. Eu reproduzo quem Deus é? Sim. Eu represento Deus? Sim. Mas o melhor estava por vir. Agora nós somos uma só carne, 2 pessoas. Agora nós temos um relacionamento. E Deus sempre viveu em perfeita comunhão. Relacionamento. E agora as pessoas podem olhar para esse relacionamento e como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando e podem olhar para esse relacionamento, eu espero que assim seja, e podem ver uma dinâmica saudável. Obviamente, a pessoa de Deus não tem pecado, e nós 2 temos, eu mais do que a Pepita, claro, mas... dá risada, safada. Mas ainda assim é possível, por meio dos atos errados, refletirmos a Deus, pelo arrependimento. Quando a Pepita me perdoa sem dar motivo de perdoar ela. Então, nós refletimos Deus por meio de um relacionamento, de uma só carne. E por mais que eu goste de todos vocês eu gosto. Por mais que eu ande com vocês, eu nunca vou ter um relacionamento como eu tenho com a Pepita, de uma só carne. Onde 1 mais 1 é igual a 1, e isso só acontece no casamento. Então só nessa esfera eu posso me relacionar e refletir tão bem quem Deus é. Agora, eu sozinho antes também fazia isso. E na igreja nós todos fazemos isso. Agora, num relacionamento harmonioso, que muitas vezes a gente tem muitos conflitos,
Mas quando nós restauramos esse relacionamento, um relacionamento harmonioso, as pessoas podem perceber melhor a Trindade. Aí elas podem ver agora que a capacidade de criação do homem, que é por meio da reprodução. Claro que eu posso criar várias coisas antes disso, mas nada é comparado com o que pode acontecer no casamento, que é gerar vida. Então, por isso que Deus diz para o homem se reproduzir: gere vida, reproduza quem eu sou, eu crio vida. E o que você vai fazer? Criar vida. Cria vida porque tem relacionamento. E cria vida dentro de uma esfera possível para ser saudável, criação de vida. E agora nós representamos. Nós podemos chegar à frente das pessoas e dizer: Deus é assim. Deus é uma comunidade. E nosso casamento serve para representar essa comunidade. Te amo. Não me mate. Hoje à noite, se acontecer alguma coisa comigo, a Pepita não gosta dessas coisas, lembrem que deixa assim. Entenderam? Fica claro a ideia? Então, eu não tenho, ao longo das Escrituras, o currículo vitae de Deus, dizendo item por item. Eu tenho vários versículos sobre ele ser trino. Mas eu tenho, ao longo das Escrituras, Pai, Filho e Espírito sendo Deus. E eu tenho, ao longo das Escrituras, a formação do casamento desde o começo. E eu quero olhar um pouquinho mais isso. O casamento, um relacionamento onde há união e as pessoas andam junto, representam um relacionamento que sempre houve união. Na Trindade, há autodoação. Um casamento onde as pessoas são egoístas não representa e não reflete a Trindade. O que é o amor? O que é o amor? O amor é um Deus autodoador. Ele é Deus. Ele envia o Filho que é Deus. O Pai envia o Filho. Ele doa. Ele se doa. Ele doa o que ele tem de melhor. O Filho se doa. O Espírito entra em nós. Sabe o que eu falo do Espírito? O Espírito é o Deus lixeiro. O Espírito é o Deus lixeiro. Ele tem que entrar no lixo que a gente é. Ele conhece todos os nossos segredos, os piores deles. Ele sabe todas as nossas histórias. Ele entra lá dentro, ele restaura a nossa vida, ele trabalha. Quando a gente peca, o Espírito não desiste, ele continua agindo na nossa vida. A Bíblia fala sobre entristecer o Espírito. A Bíblia fala sobre entristecer o Espírito e apagar o Espírito. E o Espírito continua agindo na gente. O Espírito é o Deus humilde, a representação do Deus humilde, lixeiro. Vocês entendem o que eu estou falando quando ele é lixeiro? Porque ele entra no nosso lixo de vida e mexe nas coisas. Ele ilumina a nossa vida. Deus é humilde. Como a gente não pode ser humilde? Sejamos como Deus, imitadores dele. E Cristo, como humilde ele é, ele tornou-se, ou teve forma humana, como em Filipenses capítulo 2 fala. Esvaziou a si mesmo, não deixou de ser Deus, mas teve a forma humana. Quem acha que a forma humana é o máximo? Imagine ser Deus glorioso e abrir mão da glória. Ele não deixou de ser Deus, mas abrir mão da glória. Um Deus humilde. Que pai que entrega o filho para a cruz por alguém? O pai entrega o filho dele. Ele faz isso porque ele é autodoador. Ele se doa. Eles sempre se doaram. Amor é autodoação. Um casal, e quando você pensar no seu casamento, onde não existe autodoação, se a Pepita tiver que me exigir: Arthur, por que tu não faz isso? Arthur, por que tu não faz aquilo? Arthur, não é um bom casamento. Eu tenho que autodoar-me. Eu tenho que decidir dar o meu tempo, o meu melhor do meu tempo. Eu tenho que decidir dar do melhor do que eu tenho. Não adianta ficar com os alunos que estudam lá no Yanshin e gastar muito tempo com eles. E chegar às 10h30, às vezes acontece lá em casa. O problema é se a semana toda eu chegar às 10h30 em casa. E aí eu vou dizer: não, meu casamento é um baita casamento. Eu estou doando. Pepita toma banho lá por 10h30. O Luke já foi dormir. O que eu estou doando? Meu tempo para ver TV, né? Pepita está dormindo. Vai dormir porque no outro dia tem que acordar. Não faz sentido. Isso não é um casamento que reflete Deus. Um casamento que reflete Deus é um casamento que é a doação. A sua família atual reflete a Trindade? Essa é a pergunta. Por que eu falo que esses dois casamentos têm tudo, o fundamental sobre casamento? Desculpa, esses dois capítulos têm o fundamental sobre casamento. Porque eles falam de Deus, falam de quem Ele é, falam que nós temos a imagem, falam de como acontece a união do casamento. Nós precisamos, se nós tivermos que escolher, eu sugiro isso, se você tiver que escolher uma coisa sobre casamento,
Escolha ser como Deus é. E como comunidade, refletir um Deus. Essa é a ideia. Se não reflete a Trindade, unidade, amor, entrega, autoentrega, compaixão com os outros, não está sendo um bom casamento. E o que é bom disso? Amanhã pode ser um bom casamento. Isso é legal, porque o Deus, entendam quando eu falo isso, Deus lixeiro, o Espírito Santo, revira o nosso lixo e transforma qualquer casamento num bom casamento. Só que a gente tem que querer. A gente tem que querer. Tem que entender o que precisa mudar. Nenhuma família é perfeita, mas se ela não está refletindo, ela tem que refletir. Não adianta ficar, eu acho que o ser humano tem uma coisa fantástica, né? Não está acontecendo, ele começa a reclamar. Não, porque não está acontecendo, e não está acontecendo, isso aqui não está bom, a Pepita faz isso, o Arthur faz isso, e tal, e tal, e tal. Parece que escreve um credo sobre por que não está acontecendo. Tá, é bom. E o que você vai fazer amanhã? Não interessa para Deus saber tudo o que você está fazendo de ruim. Ele já sabe. Ele quer que você pense nisso e arrume a casa. E se você, jovem, não é casado, tem que ter isso em mente. Tem que ter em mente que para ter um relacionamento bom, você tem que espelhar aquela comunidade que é a Trindade. Outro elemento é que tem que reproduzir. E não só na ideia de ter filhos, de haver uma criação, mas de ter uma família saudável. A Trindade é um relacionamento de 3 pessoas que nunca houve conflito. Eu sei que não dá para ter isso no casamento. Uma vez eu fui num casamento em Curitiba. E aí o pastor estava fazendo o casamento e ele contou uma história do aconselhamento. Eu não sei o que esse cara, o que tinha a ver, mas achei muito boa a história. Mas ele falou que no casamento, se perguntou para eles no aconselhamento se eles já tinham brigado. Vocês já brigaram? Daí eles falaram, jamais, pastor. A pegada do pastor muito boa. Então vamos para casa e brigue. Vai brigar. Não tem como não brigar. Eu tento, quando a Pepita fica brava, tirar as facas da cozinha. É uma boa dica, tá? Uma vez, eu não esqueci, tô com essa cicatriz. Não, brincadeira. Não, foi aqui, assim, escondo daí. Não. É óbvio que vai ter conflito. Mas eu penso que se a gente tiver alvos elevados de imitar uma comunidade que nunca houve conflito, nunca houve, e que nunca houve porque é perfeita, mas porque existe uma comunicação. Sabe onde eu e a Pepita mais erramos como casal? Eu creio que muitos casais erram nisso. Comunicação. Comunicação. O Daniel Lima me deu um bizu muito tempo atrás, uma dica muito tempo atrás sobre casamento. Ele falou assim, no casamento normalmente tem o cavocado e o cavocador. Uma coisa muito célebre, assim, deve ser bíblico. Mas, pra mim, eu vi vários relacionamentos, pessoas que eu fiz casamento, e muitos deles eram assim, comigo com a Pepita é assim. Pepita não fala naturalmente tudo o que ela pensa. Eu falo demais, né? Todo mundo já sabe. Pepita não fala isso. Então, pra mim poder gerar uma comunicação boa, a minha tarefa é cavocar, pedir pra ela, ter paciência com ela, ouvir ela. Às vezes é a mulher quem fala mais, às vezes é o homem quem fala mais. Aquele que fala mais, que tem uma facilidade maior de comunicação, se tem uma diferença, a tarefa dele é ajudar a outra pessoa a se comunicar. Porque não é uma competição. Lembra onde é? Ou os dois chegam junto ou ninguém chega. Então, uma família que reproduz a Trindade não é só porque tem filhos, mas é porque parece com ela. Então nós não somos pequenas trindades, não. Mas nós somos, o casamento é, e quem não é, vai ser um dia, quem sabe, em nome de Jesus, vai ter a oportunidade de reproduzir quem Deus é. E Deus é uma comunidade. Deus é amor, Ele é trino, perfeita união. E isso acontece também porque Ele se comunica. Família que se comunica, ela encontra isso, uma possibilidade de reproduzir. Se você não faz isso, começa hoje à noite. Não precisa esperar amanhã. Chega em casa e pergunta, o que você está pensando? Como é que você está? Aquela frase célebre assim, ô bem! Assim que eu falo com a Pepita. Não. Pepita, como é que você está? Como é que você está? E às vezes eu tenho medo de falar com a Pepita. A Pepita é uma pessoa muito sábia. E aí ela começa a falar, né? Não, eu tô bem, tranquilo, tal. Demora um pouquinho, vou cavocando. Daí eu vou cavocando. Mas teve aquela situação. Aí eu tenho vontade de parar. Não dá pra parar aqui, não.
Não dá, pô. Meu chamado, a gente casou, um tem que ajudar o outro. E a Pepita tem que fazer o quê? Ter paciência comigo. O chamado da Pepita comigo, especialmente, é ter paciência. O nosso cônjuge tem uma qualidade boa, tem várias boas, tem várias ruins ou algumas ruins. A tarefa do outro é ajudar naquilo que é bom, potencializar, e aquilo que é ruim, potencializar ao diminuir, apaziguar. Quando a gente casou, ela sabia. E essa história de que não sabia é difícil, tá? A gente sabe. Se a gente não fez a leitura completa de como a pessoa é, a gente tem uma noção de para onde vai. Casou. Eu fiz um casamento em 2008, 2009. Eu dei um bizu, uma dica para eles. E eu falei, tudo que você ama nela, daqui a um tempo você vai começar a implicar. E tudo que você não gosta nela, você vai odiar. Ah, Arthur, você tá sendo dramático. Tá bom, então. Aqueles que têm mais tempo de casado podem falar comigo aqui. Tudo que a Pepita gosta de mim começa a irritar depois de um tempo. Várias coisas que ela amava começam a irritar. E aquilo que ela não gosta, ela tem raiva. E é a mesma coisa. E o que eu vou fazer? Amar? Morrer? Me sacrificar por ela. Porque se eu não me sacrifico por ela, como eu posso dizer quem eu amo a Deus? Ama-te a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Eu não conheço um outro próximo tão próximo que nem a Pepita. É difícil eu sair por aí achando próximo, quando o próximo está do lado. Ela é nosso próximo. Então nós somos chamados para refletir, reproduzir. Família boa é aquela que reflete e reproduz. O quê? A Trindade. Se você ainda não tem uma família, saiba que aquilo que você faz de pior com seus pais num casamento, provavelmente é o que você vai fazer de pior com a sua esposa ou com o seu esposo. Aquilo que você está olhando lá, está namorando e está vendo que ele faz de pior com a família atual, não acha que vai ser suavizado depois. Nós somos quem nós somos atualmente. Nós não precisamos ser quem nós somos até o final. Isso é a Gabriela, musiquinha bem antiga, né? Eu nasci assim, não sei a música Gabriela. Pode cantar pra gente aqui, ajuda. Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso. Não existe isso no reino de Deus. Isso é dizer, Deus não tem poder. Nós temos que mudar. Mas não ache que a pessoa que você está olhando, ou quem você é, porque vai casar, vai mudar. Isso é mito, né? Eu acho fantástico. Todo mundo que casou descobriu. Ninguém muda ninguém. Eu não mudo a mim mesmo. As escrituras são claras que quem transforma é Deus. A gente não é o Deus da pessoa. E quando vira, a gente vira ídolo. Ídolo tem que queimar, né? Então, para aí, Pepita, deixa assim. Não quero ser ídolo de ninguém. Nós não mudamos o outro. Casamento não muda ninguém. Casamento não muda ninguém. Quem muda é Deus. Só que casamento não é sobre ser feliz. Casamento é sobre santidade. Casamento é sobre santidade. Eu sou um traste, ou era um traste quando eu casei. O que é casamento? É que a Pepita me ajudou a chegar mais perto de Deus e hoje eu sou um traste um pouco melhor. E que a Pepita era perfeita, mas agora ela é um pouco mais perfeita. Casamento é sobre isso. Casamento é sobre santidade, porque casamento, no céu nós seremos como os anjos que não se dão em casamento. Casamento é até a morte. Acabou. Casamento não é eterno. Nós não vamos viver eternamente num casamento. Então, para que investir nisso? Nós falamos várias vezes, só vale a pena investir naquilo que é eterno. Casamento não é eterno. Casamento não é sobre casamento, sobre ser feliz. Casamento é sobre ser santo. Casamento é sobre parecer com Jesus, parecer com o Espírito, parecer com o Pai, unidos em perfeição, plenamente Deus, comunicando-se, agindo, nos amando, autodoando, sem egoísmo. É sobre isso que é casamento. Casamento é a melhor esfera de reprodução, de refletir quem Deus é. Mas também é o maior desafio de fazer isso. Em nome de Jesus, Pai, te peço que o Senhor esteja nos abençoando. Tudo que nós vamos fazer, Pai. Eu peço por esses jovens, Pai, que não estão casados, que em Teu nome, Pai, eles possam ter um relacionamento, se eles forem casar. Se o Senhor chamou eles para isso, casamento também envolve um chamado, uma capacitação. Que em Teu nome, Pai, eles possam desde já se preparar para fazer isso, para refletir. Sejam imitadores Teus, sejam imitadores do Teu Filho. Deixa o Espírito agir na vida deles já, Pai. Prepara eles para essa mulher que eles vão escolher, para esse homem que elas vão escolher. E que em Teu nome, Pai, eles possam estar caminhando em santidade. Pai, ajuda cada casado que está aqui. Ajuda porque o Senhor chamou eles para o casamento, o Senhor chamou
eles para mudança, para santificação. Abençoa cada um de nós, capacita para que nós reproduzamos quem o Senhor é e refletimos quem o Senhor é. Que em teu nome, Pai, cada casal aqui, que em teu nome, Pai, cada casal aqui possa aparecer mais contigo como casal. E por isso, haja transformação, não só dentro desse corpo, mas também fora. Quando o Senhor está mais presente, quando o Senhor é mais nítido, há transformação. Abençoa cada casal, Pai. Abençoa na comunicação, abençoa no autodoar-se, na entrega, no livrar-se do egoísmo, na transparência, não haver mentiras entre esse casal, não haver coisas ocultas entre cada casal que está aqui. Livra de qualquer situação, Pai, que não vem de Ti, cada casal aqui. Pai, abençoa, para que nós estejamos cada vez mais casais na aliança de Bento que refletem e reproduzem quem o Senhor é. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém.